Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme de Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um vídeo no qual eu irei mostrar para vocês minha coleção de mangás. Olhando para ela aqui, posso dizer que tem umas coisas novas aqui. Provavelmente vocês já viram em outros vídeos avulsos aqui no canal, mas eu tenho algumas coisas que eu não trouxe em vídeo, se eu não me engano. Se eu trouxe também eu até acabei esquecendo. Mas é isso, galera. Em 2025 não fiz um vídeo de coleção de mangás, porque eu sempre faço no início do ano. E no início de 2025 não teve nada que agregou aqui, não mudou nada. Então assim, a minha coleção de 2025 ela é praticamente a de 2024. A de 2026 é que a gente pode dizer que começou o 2026 um pouco diferente aqui. E vamos ver o que eu consigo mudar até o fim do ano. Antes de mostrar ela ali para vocês, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. Sempre que vocês fazem esses rituaizinhos que eu passo aqui, né, de curtir, ativar o sininho, comentar também. Comentar ajuda muito, deixar um like. Tudo isso faz com que o YouTube entregue para vocês os vídeos e também acabe recomendando meus vídeos para outras pessoas que tenham interesses semelhantes aos assuntos que eu trago aqui. Parando de enrolação, vamos ver como está a minha coleção de mangá em 2026. Aí galera, então, começando aqui. Take mais aberto, mostrando tudo de longe. Não tudo, né, na verdade, porque tem umas coisas ali embaixo. Mas vamos começar deste lado aqui, com minha coleção de Bakemonogatari. Bakemono é um mangá que eu curto pra caramba. Dê a luz pra ver se ajuda a iluminar um pouco mais, né? Mas Bakemono é um mangá que eu curto pra caramba, porque eu já gostava do anime, mas o mangá conseguiu ser ainda mais interessante que o anime. As partes gore dele é muito foda, muito maneiro mesmo. Fairy Tail, e tem aqui um Mashima En, que é umas historinhas paspalhonas do Mashima. Não que Fairy Tail não seja paspalhão o suficiente, mas Fairy Tail é um mangá muito maneiro. Sim, clássico shonenzão, que não acrescenta muito na nossa experiência, mas que é legal, faz parte da minha jornada aí no mundo dos animes. Passando pra cá, ó, Yu Yu Hakusho, recordação da infância, acompanhando o anime lá na TV Manchete, né, o desenho, como a gente chamava antigamente. E Yu Yu Hakusho é muito, muito massa mesmo, lutas incríveis. O final, o Togashi tava de saco cheio, a gente vê claramente no traço dele como que fica torto, mal feito. Acredito que teve capítulos aqui que ele chegou a mandar, foi rascunho pra editora. Granblue Blue Fantasy deve ter, a gente tá em 2026, tem uns 8 anos que eu comprei Granblue Blue Fantasy e eu ainda não tive coragem de ler ele. O anime é muito legal, mas o mangá eu ainda não tive coragem de ler. Bleach, edição remix, né, completinha aí, ó, os 26 volumes, que essa lombada fica muito bonita, preto e branco, assim, é uma combinação de cores que ficam muito bonitas, né. E assim, o que eu posso dizer de Bleach, além de que o mangá é muito bom, Chichikubo faz excelentes personagens secundários, desenvolve pouco eles, me devo admitir isso, mas os personagens secundários eles são mais interessantes que os personagens primários. Então assim, é uma coisa complicada, mas a história é muito boa. Descendo aqui, tem uns joguinhos de tabuleiro. O meu único mangá de Junji Ito, que é o Frankenstein, é uma história legal. Uma releitura do Frankenstein legal. O Noragami, né? O Noragami é um mangá muito maneiro também, um anime muito bom,
que infelizmente não teve continuação ainda. Como ele já está finalizado, fica a esperança de que um dia a gente vai ver o fim da saga do Hayato. Ih, agora esqueci o nome do protagonista. Deixa aí embaixo qual que é o nome dele, o nome certo, que eu confesso que eu esqueci agora. Mas esse rapazinho aqui, de cabelo preto. Me chamam ali na segunda edição. Muito foda essa mulher, bate pra caralho. Dragon Ball, né? Assim como Yu Yu Hakusho. Infância minha, adolescência na verdade. E eu gosto pra caramba. Então eu fiz questão de comprar. Na verdade esse aqui eu nem comprei, né? Eu pretendia comprar e minha namorada me deu ele de presente. Veio nesse boxzinho bacaninha aí, ó. Como eu disse, né, eu gosto muito de Dragon Ball, então aqui tem um Shenlong. Primeira figura que eu compro pra enfeitar mesmo aqui. Com um Goku de Chernobyl. Ó, coisinha feia. Minha Nossa Senhora. O Shenlong é maneiraço. Partindo pra prateleira do lado. Sankareya. Sem sacanagem, quando eu vi o anime, eu achei que era só um anime-ete meio bobo assim e tal, de um romance de uma garota zumbi com um cara, um moleque lá. Mas quando eu fui ler o mangá, caraca, ó, o mangá é top, é muito sinistro. Ele tem um gore muito maneiro, quase tão bom quanto o de Bakemono. Se bobear, é equivalente ao de Bakemono, o gore dele é muito bom. E eu já fiz um vídeo no canal contando a parte que não foi animada. Que, sem sacanagem, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no vídeo. E, se puder, leiam o mangá também. O mangá é muito maneiro. Partindo aqui pro lado, né? Demon Slayer. Sim, shonenzinho padrão, meio que tipo um Fairy Tail da vida, assim. Talvez sim, tantos clichês, que Fairy Tail é o rei do clichê. Mas é uma historinha legal. Quando saiu a primeira temporada, eu assisti do anime, né? E resolvi procurar o mangá pra ler. E quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ter ele. Quando a Panini anunciou, não pensei duas vezes e comprei. Na época eu fiz a assinatura dele. Não vale a pena assinar, porque você pode pegar preço mais baixo futuramente na Amazon, né? Então não compensa. Até no site da própria Panini você consegue descontos, geralmente. Cavaleiro do Zodíaco, igual Dragon Ball e o Hakusho, são nostálgicos pra mim nessa história. Convenhamos, Kurumada fez um universo super interessante, porém o problema de Cavaleiros é o Kurumada. Estranho, né? Eu acho que o Kurumada não escreve bem as histórias, apesar de que ele cria mundos interessantes. A Guerra, isso aqui veio de brinde quando eu comprei, se não me engano, Sankareya e a Oharaido. A Oharaido, né, que é aqui no Brasil. Tá aí, nunca li, quem sabe um dia eu pego pra ler. Descendo, Furifura. Esse aqui eu comprei meio que no impulso, porque é da mesma autora de A Oharaido, que é um mangá que eu gostei muito. Então eu comprei no impulso de... sei lá, a obra dela anterior era boa, talvez essa aqui seja boa também. Aí eu vi o filme e achei o filme bem chato mesmo. Talvez lendo mangá não seja chato assim, mas até hoje não tive ânimo para pegar e ler. Do lado dele aqui, uma das franquias que eu mais gosto de shonen, assim, que é o Fate Stay Night. Esse bem que eu acho que Fate não é shonen, ele é um seinen, mas eu tô em dúvida. Eu vou continuar crendo que ele é um shonen. Eu tenho uma reclamação muito grande desse mangá, porque até o volume 10 a lombada é colorida, né? Pegando referência da capa ali. E da 11 em diante fica tudo nessa cor azulada aí. Por que não é tudo igual da 11 em diante? Seria muito melhor, porque assim, se fosse colorido igual é
o Ao Haraido, beleza. Mas é um colorido que nem faz muito sentido, é só uma extensão da capa, é feio. Aí a lombada, se fosse toda azulzinha assim, seria muito mais bonita. Do lado dele, Jujutsu Kaisen, completinho, né? Do 0 ao 30. E acho que os 4 últimos aqui? Não, os 3 últimos eu nem tirei do saquinho ainda. Porque eu tô sem saquinho de polipropileno, tem que comprar. Mas Jujutsu é aquilo, né? O mangá começa muito bem, aí o meio dele fica caótico, muito doido. Na terça parte da história tem umas lutas muito maneiras, e o fim é aquele fim lá, né? Que parece que foi super corrido. Foi super corrido, né? Porque o Gege Akutami tava tendo uns problemas de saúde e ele queria acabar com a obra, ele não queria continuar mais escrevendo. Provavelmente estava sofrendo pressão dos editores e do editor dele, né? E ele não quis continuar escrevendo algo que ele não estava afim. É muito o que o Togashi passou no final de Yu Hakusho. Ele estava sofrendo pressão para fazer a obra do jeito que o editor queria e ele não queria fazer daquele jeito, por isso que acabou do jeito que acabou. Ali tem um quadrinho que a minha namorada me deu, importante pra gente ali, assim, que é referente ao dia que a gente começou a namorar. Um barquinho, porque eu gosto muito de barquinhos, e essa lâmpada de lava, que é presente dela também. Aí aqui, né, falei do Ao Haraido, que no Brasil chama Ao Haraido. O romance dele é bem clichêzão, mas é muito bom. E, assim, clichê não quer dizer que é ruim, né? Clichê quer dizer só que todo mundo faz porque é um jeito bom. E ele tem uma importância pessoal pra mim, assim. Mais do que simplesmente eu gostei da história. O Otakoi tá aqui simplesmente porque eu gostei da história. Esse é realmente só por isso. O final dele é bem aberto. Se um dia a Fujita resolver voltar a escrever, ela tem onde continuar essa história. Ela é muito aberta. Mas é uma história bacaninha. Love Hina é adolescência. Só isso mesmo. A história é engraçadinha, meio boba, mas é algo que remete à minha adolescência, então eu quis manter aqui próximo de mim, como eu disse. Passando aqui pro lado, Bungo Stray Dogs. Sim, a história de Bungo Stray Dogs é simplesmente ótima. Eu não sei dizer se ficou algum furo, não sei se eu gosto muito da história. Pra mim parece que ela é super bem amarradinha e bem escrita. Eu ainda não li o último volume publicado, ele tá aqui, não tirei de saquinho ainda porque eu tô sem saquinhos de polipropileno. Agora eu vou voltar para outra estante, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, antes de ir para ali, porque ali tem poucos volumes. Samurai X tá completo, tem aqui a Sakabato do Yahiko, e tem aqui essas versões do autor aqui. Quem critica o autor tá certo, corretíssimo, mas devemos concordar que a história é muito boa. O filho da mãe sabe escrever uma história boa. Little Witch eu não li o mangá ainda. Tem um Burn the Witch aqui que é do Kubo também. É o Bleach, eu ia falar alemão, em inglês. Mas é muito maneiro, Burn the Witch. Voltando a falar do Little Witch Academy aqui. A história é bacaninha. Eu li lá, assisti o anime, é bem legalzinho. Aí quando eu vi que tinha sido publicado no Brasil e tava baratinho na Amazon, eu falei assim, eu vou comprar pra dar uma olhada. Mas ainda não peguei pra ler. Mas são só 3 volumes. Aí a capinha, bonitinho mesmo. Esse daqui, Jardim das Palavras, é a mesma história do filme. Então, eu tenho porque eu gostei muito do filme. Ele é simples, curtinho e bem interessantezinho. Mas eu recomendo mais vocês assistirem o filme. Acho que ele tem 45 minutos, é um filme curto. Miruko-chan.
Miruko-chan, ele tem bastante eti. Essas histórias de fantasma sempre tem muito eti, né? Mas ela tem uns mistérios, assim, umas coisas meio sinistrinhas que acontecem lá, assim, que prendem muito a atenção da gente. Os fantasmas, os espíritos, as coisas que a Miko tem que lidar são bem maneiras, bem macabras. Mas macabra de um jeito, assim, horror japonês. Made in Abyss. Esse aqui tem umas histórias, assim, sem sacanagem, que é pra acabar com a gente. O mangá ele tem uma arte bem diferente. Não só pelo o traço que é bem diferente, parece que é uma pintura, na verdade, mas até porque os personagens têm designers bem fofinhos e a história é totalmente oposta ao designer. Até é estranho essa coisa. É tipo um Madoka, assim, que é aquelas meninas fofinhas e gente morrendo pra tudo quanto é lado. E aqui é a mesma coisa. Chrono Crusade, nunca li o mangá. É um dos que tá na minha lista de não lidos ainda. Mas eu comprei porque eu gostei muito do anime. E eu fui dar uma pesquisada vendo se encontrava e achei barato, resolvi comprar. Passando pra cá, são volumes que... a estante tá com espação aqui, né? Mas assim, a maior parte aqui das coisas estão completas. Eu só comprei, como é o caso do Solo Leveling, porque eu queria fazer a comparação, né, do volume da New Pop com esse da Panini. E tem esse Jujutsu aqui porque eu comprei errado, porque olha lá, o 18 tá ali e tem outro 18 aqui. Comprei errado, esqueci que já tinha comprado, comprei de novo. Um eu comprei na Amazon, outro no site da própria Panini. Mas aí temos aqui Yamato, clássico de história de ficção. A Voz do Silêncio, romance de novo, tem um filme. O filme é muito legal, o mangá também é legal, mas assim, o filme é legalzinho de assistir. Passando pra cá, temos... primeiro é Slayers. Slayers são 17 voluminhos bem magrelinhos, ó, bem fininho mesmo. É um mangá bem pobrinho. É de uma época que o Brasil, né, tava publicando mangás meio tanco, né? Pegava o volume original e publicava como 2 aqui para ficar barato e acessível pro pessoal. Espero que não volte a fazer isso, só espero que baixe o preço mesmo. Mas a história de Slayers é muito legal. El Hazard, 6 voluminhos, mesmo caso de Slayers, publicado em meio tanco para reduzir custo. Mas é muito legal o El Hazard. Quem ainda não conhece, pode assistir o anime. E apesar de que tem uns ovas, tem um ova na verdade, né? Acho que 12 episódios ova. Que é a mesma história do anime, só que mais enxuta e, digamos, mais séria. Aqui do lado, o mangá que eu desejava muito que viesse pro Brasil. E eu não esperava que fosse vir do jeito que veio, 2 em 1. É porque uma publicação 2 em 1, ela facilita muito a gente completar uma coleção que tem 35 ou 36 volumes no Japão. Imagina publicar isso mensalmente, um volume por mês, ia demorar horrores aqui no Brasil. Não que essa aqui também não esteja demorando, né? Porque não tem só 9 meses que está sendo publicado. E tá essa lerdeza aí. Mas o volume 2 em 1, ele é mais grosso, um pouquinho só do que um volume padrão, ó, do Jujutsu, que tá aqui. E o que mostra que o volume de Akatsuki no Yona, o original, é bem curtinho. Então, assim, 2 em 1 dele rende relativamente bem, é um tamanho bom para ler. E é muito legal a história, assim, eu assisti um anime na época, queria muito que continuasse, e agora que também acabou, né, no mesmo caso do Noragami, pode ser que tenhamos um novo anime aí. E aqui do lado, o mangá brasileiro, Holy Avenger. A original, que é a Holy Avenger, né, que tem aqui na edição definitiva 4 volumes, e é uma porrada de revistinha fininha, tipo essas El Hazard e Slayer aqui assim.
só que padrão americano, e que foi condensado em 4 volumes aqui. E do lado um spin-off da Holy Avenger, que é o Holy Avenger Paladina, que teve 3 volumes, que eu ainda não li. Um dia tem que pegar para ler. O original eu já li ele, é muito maneiro. Não li as versões físicas, né? Eu li uma versão digital que eu achei na pirataria da internet. Mas é isso aí, galera. Dá uma visão de longe aqui de novo. E essa é minha coleção para 2026. Vou mostrar aqui em cima, né? Meus carrinhos vieram para cá agora. Minhas Ferraris. E as caixas dos videogames estão só deste lado aqui. Vamos voltar lá para encerrar esse vídeo. Então, galera, a minha coleção, né? Vocês viram ela aí. E agora vamos dar uma olhadinha na quantidade de mangás que eu tenho aqui. O quantitativo. Como sempre, eu estou usando esse aplicativo aqui. Ver se eu consigo pegar de um jeito que não dá tanto tempo. Então, galera, aqui tá o aplicativozinho que eu sempre mostro para vocês. Que falo quantitativo, né? A quantidade de mangás que eu tenho, que eu consigo registrar a minha coleção. Eu depois vou dar uma olhada se eu ainda tenho ele salvo no computador. E se não tiver, se tiver, quer dizer, eu vou colocar no meu drive. Para caso vocês queiram também colocar os seus mangás numa lista, eu acho que vai ajudar bem. A gente consegue manter uma ordem de produtos que a gente já tem, né? Que a gente consegue marcar aqui os mangás que a gente tem completo, o que não está completo, o que falta comprar. Então é muito, muito legal. E aqui a gente consegue saber o quantitativo, quantidade de mangás que a gente tem, quantidade de coleções. Caso coleções seriam títulos, tipo Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Bungo Stray Dogs. Essas são as coleções, no caso. As coleções que estão completas. Eu acho que todas as minhas estão completas. Deixa eu dar só uma conferida. E às vezes eu esqueci de marcar alguma como completa, porque assim, tudo a gente tem que fazer manualmente. Mas tudo está marcado, sim. Como eu tava falando, você consegue ver a quantidade de mangá que você tem, a quantidade de mangás que você já leu, a quantidade que falta ler. E buracos na coleção, que por acaso o meu tá marcando aqui 1. Eu confesso que eu não sei porquê, depois eu vou dar uma olhada. Algum mangá eu esqueci de marcar que eu já comprei, porque de fato não tem nenhum mangá faltando na minha coleção. Todos os títulos estão até o último que foi publicado. A maior parte dos meus mangás coleções estão completas. Então eu tenho que dar uma olhada aqui no quantitativo. No quantitativo não, na minha lista aqui que tá errado. Mas depois eu vou colocar o print aqui do lado. Deixa eu ver, deixar um espacinho. Aqui, ó, vai ficar o print para vocês poderem acompanhar. E no total eu tenho 43 coleções de mangás. Dentro dessas 43 coleções, acumula um total de 525 volumes de mangás. De publicação, assim, são 525 volumes. Então, assim, é muito livrinho, né? Muita historinha pra gente ler. Desses aqui, 371 eu já li. Então, assim, é pouco mais da metade, né, se a gente for ver. São 156 volumes sem ler. Então é bastante coisa. E vocês acompanharam aí a coleção minha, né? Tudo que eu tenho aqui. Tem mangá ali, igual o Solo Leveling, que só tem um volume, e um Jujutsu que tem 2 volumes do mesmo volume, né? No caso, o volume 18. O Solo Leveling eu ainda não estou com vontade de continuar comprando, continuar a coleção. O Jujutsu está ali. Eu já pensei em dar ele para os outros, só que aqui na minha cidade tem um evento todo ano, uma competição que chama-se Gincana Cultural de Lima Duarte.
E já teve vez que foi pedido um mangá. Minha namorada tem um volume ali de Naruto que ela ganhou. E ela sempre leva ele, e dessa vez ela conseguiu pontuar a equipe pra qual ela torce, porque ela tava com esse volume de mangá lá do Naruto. Se eu não me engano, é até aquele pedacinho que tem a história do Kakashi, criança, quando o Obito morre e tal. Morre, né? Mas aí eu tenho esse Jujutsu aqui fechado, lacrado. Eu não vou tirar ele do lacre, vou manter ele assim. Na verdade, eu tô até pensando em colocar ele num saquinho pra proteger o plástico original dele. Porque vai que um dia eles pedem um volume de mangá que esteja lacrado. Então já tá comprado errado mesmo aí, comprei sem precisar. Então deixa, vai que um dia ela precisa. Ela, desde o ano passado, ela já começou a levar ele com ela. Porque vai que pede um volume lacrado. Mas é isso, galera. A coleção de mangás, ela deu uma crescidinha desde 2024. Em 2025 cresceu pouco. Aliás, em 2024 ela cresceu pouco e em 2025 ela cresceu bastante. A verdade é essa. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, eu sempre faço o vídeo mais no início do ano, então a gente só vai saber o quanto a coleção cresceu no ano anterior. Porque, né, você está fazendo nos 2 primeiros meses do ano, não tem como você contar pro ano inteiro. Assim, é ilógico pensar isso. Mas a gente pode dizer que a coleção deu uma crescidinha boa em 2025. Não tô vendo tantos títulos assim que estão me chamando atenção no cenário atual de mangás. Títulos novos, principalmente, assim, que já não estão em publicação há certo tempo no Brasil. E como eu sempre digo, os mangás eu gosto de ter aqueles que eu já assisti anime ou que eu já li online, como é o caso da Miero Kochan, que eu li o mangá inteiro na internet. O mangá inteiro, não, porque ele ainda está sendo publicado. Mas assim, o que eu tenho aqui comprado, que foi publicado no Brasil, eu já li ele online. Então assim, o Jujutsu foi a mesma coisa, eu li ele inteiro online e só um pouquinho que eu li, um pouquinho não, mas mais da metade eu li nos volumes físicos. E depois quando a publicação brasileira deu uma estagnada aí, né, eu cheguei no último volume publicado, eu tive que procurar online, até porque já tinha acabado a publicação no Japão e eu não queria ficar tomando spoiler. Já tinha escutado várias coisas de lutas importantes e tal. Aí eu fui e comecei a ler ele online. Demon Slayer é outro também que eu li todo online e eu gostei, então eu quis comprar quando anunciou que ia vender aqui no Brasil. Mas eu gosto de fazer essas coisas. E principalmente eu gosto de coisas que me remetem a uma memória boa. A minha infância, por exemplo, que eu tenho Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, são duas coisas que eu assisti na minha infância. O Cavaleiros, assim, um pouco na adolescência. O Cavaleiros, o Dragon Ball, né, um pouco na adolescência, mas o Cavaleiros foi muito na infância mesmo. Então, eu gosto de ter os mangás por conta que eu tenho uma lembrança boa daquela época. Cavaleiros, eu tinha vontade de comprar o Lost Canvas, porque é um mangá que eu li também e gostei bastante, apesar de que eu não li ele inteiro. Eu tava conversando até durante o carnaval com um amigo que já leu várias vezes os mangás de Cavaleiros, que ele sim é mega fã de Cavaleiros, não tem como definir ele de outra forma. E eu acho que deve ter pouquíssimas pessoas mais fãs de Cavaleiros do que ele. Ele provavelmente já leu todos os spin-offs de Cavaleiros. E a gente tava conversando sobre o Lost Canvas, Next Dimension, né? Quando eu comentei mais ou menos aonde foi que eu parei de ler o Lost Canvas, porque na época o site que eu lia caiu, ele falou que estava muito próximo do fim. Então assim, eu devo uma hora voltar para terminar de ler ele, mas eu gostaria muito de ter ele aqui na minha coleção. E o Lost Canvas, ele tem os Gaiden. Os Gaiden eu li também alguns, porque eles são muito legais.
Eu não sei a ordem dos que eu li, porque eu lembro que fui pegando meio aleatório, assim, eu olhava a cara do cavaleiro e falei, pô, eu gosto desse cavaleiro, tipo o Cardian lá, o escorpião. Olhei pra ele e falei, pô, eu gosto do cavaleiro escorpião. Ah, o Manigold é maneiro também, sei lá. Mas o Manigold eu não cheguei a ler não, nem sei se tem Gaiden dele, mas eu acho que deve ter sim. Mas é o mangá que eu gostaria de ter de Cavaleiros que não me remete à infância, nem muito à adolescência também, porque eu já não. Quando eu fui ler o Lost Canvas, eu já não era tão adolescente, eu já era um jovem adulto, na verdade. Então. É isso. Colecionar é isso pra mim. É gostar de algo e querer preservar ele, cuidar. E não simplesmente sair comprando muita coisa aleatória só porque o pessoal fala que é bom. Não, dá uma pesquisada, lê para depois comprar. É o que eu recomendo para todo mundo. Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha coleção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, novamente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso ajuda muito o canal a fazer o YouTube entregar os conteúdos para outras pessoas. Se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!